Fala aí pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Star Wars Rebels, dessa vez episódio 19 da terceira temporada, Double Agent Droid. Droid agente duplo, né? Ou agente duplo droid. O episódio se inicia, né, com a Ghost, né, acoplada numa outra nave menor. E nessa nave, né, tem uma equipe dizendo que vão voltar com os códigos mais cedo do que eles pensam, né? E aí o Ezra e o Zeb ficam meio que rindo, né? E a Hera diz, apesar do que vocês pensam, acho que tenho nossa melhor equipe na missão. E aí o Zeb diz, desde quando essa melhor equipe inclui o AP-5, o Chopper e o Wedge? E aí, né? Corta para o hiperespaço, onde temos o nosso time, né? E o AP pergunta por que o Wedge está surpreso que ele está ali na missão, né? O relapso ao protocolo dele é deprimente, pois os pilotos do Império nunca voam sem capacete. E ele, eu sei, eu fui o piloto número 1 da turma lá na Academia Sky Strike. Ele, Tenente Antilles, você confunde minha atenção aos detalhes como um ataque a seu frágil ego, né? E aí, como se diz... ele diz que quer que tudo saia como planejado, né, na missão. E... eles precisam desses códigos imperiais de acesso de liberação, né, para o ataque rebelde que eles vão fazer em Lothal. O Ed diz que sabe, pois ele estava na reunião, né? E ele se vira para o Chopper e diz, após você queimou os circuitos, né, ao saber que eu fui posto no comando. O AP falando pro Chopper, né, ele diz, essa não é a sua missão, é a minha. E aí ele e o Chopper estão discutindo, o Ed pede para eles discutirem em outro lugar. E o AP fala que ele vai mostrar que qualquer coisa que o Chopper possa fazer, ele faz melhor. Até ser um espião rebelde, né? Que a programação dele é superior à do Chopper. E eles ficam lá brigando e o Ed, agora eu sei porque eu ganhei essa missão, ninguém mais queria. Eles chegam, né, na lua de Kilum 71 e ele é abordado, né, pelo controlador de voo, que pergunta o que é que ele veio fazer ali. Ele diz que tá para entrega de droids de serviço. O acesso é liberado, né, e eles pousam na estação Kilum. Eles passam, o Chopper e o AP descem da nave, passam um de cada vez num scan, né? Só que aí tem uma nave de vigilância. E o supervisor, né, responsável da nave, que é esse cara aqui, é o controlador LT-319, é informado, né, que um droid não autorizado entrou na base do BSI em Kilum 71, né? Ele pede para definirem um curso para lá. Enquanto isso, o AP está discutindo com o Chopper, pois o Chopper quer se conectar num terminal para pegar os códigos, mas o AP diz, não, eu sei que eles se conectam ao computador central, mas esses terminais não vão ter os códigos mais recentes. Por isso, eu tô liderando. E aí o Chopper fica resmungando ele. Não, você sabe que eu faço mais do que apenas cálculos, né? Você só deixa os outros miseráveis. Quer saber? Eu vou recuperar os códigos por conta própria, né? E aí, analisando as câmeras, o controlador 319, né? Nota que o droid chegou naquela nave e verifica, né, arquivos sobre droids rebeldes. É um modelo único e ele crê que seja o astromech infiltrado, né, que o grão-almirante Thrawn tinha mencionado no memorando sobre o Esquadrão Phoenix. Um outro controlador lá pergunta, né, se devem alertar, só que ele diz, não, só depois que eu conseguir o que eu preciso do espião. O AP chega, né, no núcleo do computador central, só que ele é abordado por outra droid de inventário, que é a PZ-7, a PZ-7, né, a PZ-7. Ele diz que ela foi transferida para a área de carga e que ele é o substituto. Ela vai até lá, né? Ele, o Império nunca levou droids a sério. Só isso explica o sucesso do Chopper. Eu uso meu intelecto superior como uma vantagem. Ele vai, baixa os códigos, né? E diz, eu podia ter feito essa missão toda sozinho, né? Eles veem que o Chopper tá tentando, o pessoal lá dos controladores vem, né? Que o Chopper tá tentando acessar a rede. E podem tentar extrair a localização da base rebelde da memória dele. Eles dizem para capturar o Chopper, né? Dão um choque nele. Só que o controlador 319 vê que não há nenhuma coordenada guardada no droid. E se ele não pode localizar a base, ele vai usar o droid para levá-los até a base. A invasão é iniciada. O Chopper até tenta resistir à reprogramação, mas acaba sendo pego, né? O AP acaba encontrando com ele, né? Que tá calado. Ele, você tá me ignorando, né? Agora que eu provei que eu sou um líder. Sugiro que você aceite sua falha e volte comigo pra nave.
Uma outra controladora vê, né, que o droid de inventário acessou os códigos de liberação em Lothal. E o controlador 319 diz que tem risco de 31% dos rebeldes usarem os códigos com sucesso, mas eles têm 82% de chance de descobrir a localização da base deles. Se deixarem os rebeldes escaparem, a sorte estará ao favor deles. O AP chega, né, diz pro Ed que eles conseguiram, que é pra eles partirem. Ele pergunta, né, cadê o Chopper, mas o Chopper já chega, né, e ele se desculpa. E aí o AP fica confuso, né, o Ed também, mas o Ed deduz que vai ser um voo calmo na volta. O AP diz, o que é que você tá tramando, hein? E o Chopper diz, código 16. E aí o AP questiona desde quando o Chopper já esteve no modo de espera, né? A nave tá lá no hiperespaço. E o Chopper pergunta qual é o problema do AP, que diz, meu problema é que você falou código 16, e esse é um termo imperial. O Chopper tenta retrucar, dizendo que não, o AP fala também, ele, não, eu só falo códigos imperiais quando necessário. Você está questionando minha lealdade de novo? E aí os dois são chamados pelo Ed até a cabine, né, onde a Hera tá lá fazendo os cumprimentos e tal. O AP diz que ele fez tudo sozinho, ela, bom trabalho a todos. Ela pergunta quanto tempo vai levar para chegarem ao ponto de encontro. O Ed diz que 1 hora. E quando desliga, ele pergunta, né, pro AP qual é a dele. O Chopper chega, entrega uma bebida lá para o Ed, que agradece, né, e diz, onde estava essa atitude antes, hein? O AP acha isso suspeito. Aí ele, não, se ele atualizou a atitude dele, você bem que podia fazer o mesmo, né? E o AP retruca, dizendo que ele não é o problema ali, ele é a única razão para a missão ter dado certo, né? E enquanto isso, o controlador 319 diz que esse droid de inventário pode arruinar o plano dele, né? Mas devem agradá-lo por enquanto. E aí, né, o Chopper pede para o AP relaxar, mas ele, não, eu sei que seu esquema, você quer que eu relaxe para pegar o disco de dados, né? O Ed manda o Chopper verificar a bobina de energia do Hyperdrive, né? E quando o Chopper vai, ele vira pro AP e diz, essa competição entre vocês tem que parar, na moral. E o AP diz que isso é mais do que um jogo. Ele está suspeitando que o Chopper foi comprometido na estação. O Ed diz que ele está paranoico, que não tem nada de errado com o Chopper. E quando o Chopper volta, ele pede que ele pilote, né, enquanto ele vai no banheiro. O AP segue e ele diz, boa, foi esperto, nós podemos falar em particular. Agora ele, que? Mas o AP diz, ó, a gente não tem tempo, aqui o que eu sei. Eu vi o Chopper conectado num terminal de rede e quando achei ele estava estranhamente silencioso. Eu pensei que ele estava me ignorando, né, como sempre, até que eu ouvi ele usar um termo imperial. O Ed dispensa ele, dizendo que não tem tempo para ouvir teoria da conspiração e expulsa ele do banheiro, né? Através das câmeras, o controlador diz que o plano está de volta aos trilhos, pois o droid minou a própria credibilidade e que é só uma questão de tempo até eles descobrirem a localização, né, da base rebelde. A nave deles volta, se acopla na Ghost e o Ed fala, né, que eles bancaram os espiões a viagem inteira. O AP diz que não é um jogo, ele está seriamente preocupado com o Chopper. Só que eles não dão muita bola, né? Eles pegam o disco na mão do AP, perguntam cadê o Chopper. O AP diz, não, vocês têm que me ouvir, mas enfim. A Hera vai até o cockpit da Ghost, onde o Chopper tá, e diz, o que é que você tá fazendo nos registros do hiperespaço, hein? E quando ele responde, ela, atualizando seu banco de dados, isso não faz sentido. Houveram arquivos seus que foram apagados em Kylon? Mas você lembra, né, que sempre que eu apago nossos dados após cada salto por hiperespaço, como uma precaução. Acho que você tá precisando de uma recarga de energia, hein? Enquanto isso, o Ed tá contando pro Ezra e pro Chopper que o AP seguiu ele até o banheiro, né? E o Zeb até disse que o AP fez isso com ele uma vez. A Hera chega dizendo que detesta interromper, mas acha que tem algo errado com o Chopper, né? E o AP diz, como eu tô dizendo, já tenho várias vezes, repetidamente. E o Ed diz, agora que você falou, ele tem sido legal comigo. E o Zeb diz que isso não é algo curioso e sim assustador. Eles perguntam, né, se ele teve um curto-circuito. E a Hera sugere fazer um diagnóstico, né? Só que aí a nave é puxada para fora do hiperespaço. A Hera contata o Chopper para saber o que aconteceu. Ele diz que está na sala de máquinas, que houve um defeito e tal. E o Zeb resmungando diz, vou mostrar o defeito para ele. A Hera pede para ele pegar leve. O AP sugere que todos eles vão, né? E o Wesley diz, você tá com medo dele? Que? Não. Mas enfim, eles vão até a área de carga da nave e são trancados pelo Chopper. Ele, eu avisei a vocês, não foi? E a Hera diz, tá, na próxima a gente vai acreditar em você. Ele, espero que tenha uma próxima, né? E aí, os controladores são informados
que o Chopper pegou lá, né, o disco, ou seja, os dados roubados foram recuperados, e ele pede para instalar o grampo de dados no nave computador. Ele faz isso e começa a decodificar as coordenadas. Eles só precisam de tempo e que nada interfira. Ele pede para o Chopper não deixar prisioneiros, né, e ele abre a porta da área de carga, que começa a sugar algumas caixas, né, e o pessoal se segura. Por pouco a Hera consegue manualmente fechar as portas, né. O controlador 319 diz que foi uma solução inteligente, porém temporária, né? Checando os dados, ela diz que era o que ela temia, o Chopper foi comprometido e está tentando baixar a localização da base rebelde. O Ezra diz que se eles não saírem dali, adeus Esquadrão Fênix, né? E que tem que haver outro jeito. A Hera diz que até pode ter, se substituírem os controles de escotilha, só que a porta de acesso fica no casco da Ghost, do lado de fora. E eles não têm nenhum traje espacial, mas o AP ele não precisa de um traje espacial, né? Ele não quer se voluntariar, mas a Hera voluntaria ele, né? E ele se magnetiza, começa a subir, né, na Ghost para acessar os controles de escotilha, né? E o controlador diz pro Chopper que tá na hora de acabar com aquele droid. O AP começa a lutar contra o Chopper, né? A transferência tá em 50%, mas o AP consegue libertar o Ezra e os outros. E ele e o Chopper ficam flutuando no espaço. Mas o Chopper usa os foguetes para voltar, né, pra Ghost. E quando ele vai pro cockpit, o Zeb dá um choque, né? Ele eletrocuta o Chopper usando o borrifle dele, né? Dizendo que sempre quis fazer isso. Eles removem o bastão de dados do nave computador e a transferência é incompleta, né? Eles quase conseguiram o que queriam e a Hera... vamos dar o que eles querem. Eles querem mexer com o meu droid, então vão pagar por isso. E ela vai mexendo em algumas coisas no cockpit, dizendo que o responsável deve ter um sinal forte bastante para controlar o Chopper à distância. E ela vai reverter a alimentação deles para enviar mais energia do que esperam. E aí, né, quando a câmera do Chopper liga, né, a visão lá para os controladores, ela diz: ei, você, fique longe do meu droid. E ela dá uma descarga elétrica que sobrecarrega os circuitos da nave lá de vigilância e as células de combustível são comprometidas. Eles tentam desligar, né? E a Hera diz: digam adeus ao seu núcleo de memória. E aí a nave de vigilância explode. E aí, né, o Chopper é desligado, eles perguntam se o Chopper tá ali. Depois de um silêncio, ele responde, né, e dizem: ele voltou. Só que aí, né, quando eles vão agradecer, eles se perguntam: cadê o AP? E lá está o AP flutuando no espaço, tendo algumas reflexões e tal. Ele até encontra alguns bebês Nibrai, né? E começa a admirar a pacificidade, o vazio, começa até a cantar, mas a Ghost diz, aparece ele, não, vão embora, eu tava feliz. E ele é puxado para a área de carga, né, dentro da Ghost. Eles falam que devem uma para ele, né, ele se encontra com o Chopper e diz: você tentou me destruir. O Chopper pede desculpa, se você tá se desculpando, eu temo que você ainda esteja comprometido. O Chopper ataca ele e bate na canela do Ed, né, resmungando: desculpa por ser gentil. O AP diz: desculpa por ser gentil. E o Ed diz: eu cansei dos droids, agora eu vou voar sozinho, volta aqui, sua lata de lixo. E aí ele e o AP começam a perseguir o Chopper pela Ghost, né? E a Hera observando tudo isso. Como eu disse, não mexa com o meu droid. E assim acaba mais um episódio de Rebels. Mas é isso, a review fica por aqui. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fica dos corações, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima aí. Que a força esteja com vocês. Falou! I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.